Olá, tudo bem com vocês? Vou explicar para vocês hoje a prova da Escola Militar para os alunos do 5º ano que pretendem fazer a prova, ou até mesmo se você vai terminar o ano letivo, se vai fazer algum simulado. Essa prova é muito legal, porque foi uma prova do processo seletivo dos estudantes da Escola Militar do ano 2023, tá? Essa prova foi 2023. Eu também estou com a prova de 2024, mas eu vou fazer a correção começando por essa daqui, para os alunos verem o grau de dificuldade das questões. A prova são 40 questões, 20 de português e 20 de matemática. Vamos lá para a prova? Prova de língua portuguesa, leia o texto abaixo e responda à questão. Sobressaltos. Eram duas pulgas muito amigas mesmo, daquelas para todas as horas. Elas se conheceram no tapete surrado de uma casa lá no fim do mundo, bem longe. Mas, mesmo sendo bem longe, um dia apareceu uma dedetizadora e espalhou fumaça de veneno para todo lado. As pulgas, que não eram bobas nem nada, saíram pulando feito pipoca, mas que depressa para o meio da rua. Antes, é claro, prenderam a respiração. Com muito susto, elas conseguiram se salvar, mas dali para frente estavam sem teto, melhor dizendo, sem tapete, despejadas, assim sem dó nem piedade. Ainda bem que nessa vida tudo se ajeita, até as pulgas. Vinha passando ali na rua um cachorro desabitado, bem simpático, tinha cara de boa gente. Bom, observem o jeito do texto, a estrutura que foi escrito o texto, observem também de onde foi retirado, porque isso muitas vezes cai aqui e isso é importante. Primeira pergunta, nesse texto as pulgas foram para o meio da rua, por quê? Então, o importante é você primeiro fazer o seguinte, leia qual é a questão, leia a primeira questão do texto. Lê primeiro, professora, leia primeiro, porque você já vai ler o texto com atenção na pergunta que a primeira questão fez. Nesse texto, as pulgas foram para o meio da rua por quê? Desejavam encontrar uma nova moradia? Elas desejavam encontrar? Não, elas não desejavam encontrar. Elas estavam pulando feito uma pipoca? Foi por isso, elas pularam e saíram de casa? Também não. Queriam encontrar com o cachorro? Nenhum momento do texto foi falado que elas queriam encontrar com o cachorro. Então, essa letra aqui é precisavam fugir da fumaça do veneno, tá? Então, assim, leia com atenção que vai dizer que as pulgas, que não eram bobas nem nada, saíram pulando feito pipoca. Mas elas saíram depressa porque... por causa da fumaça do veneno. Elas precisavam sair dali porque apareceu uma dedetizadora, né? E espalhou essa fumaça e elas iam morrer. Então, por isso que elas saíram dali. Então, essa questão aqui é a letrinha C. Segunda questão, leia o texto abaixo e responda a questão. Existem outros animais que têm a capacidade de camuflagem como o camaleão? Há muitas variedades de camuflagem no mundo dos invertebrados. Os insetos são os vencedores. Inúmeras espécies de borboletas e gafanhotos imitam folhas tanto secas quanto verdes e se confundem com o ambiente, da forma e na cor. Há também os famosos bichos-paus, que se parecem com gravetos secos e largatas pequenas. O assunto tratado nesse texto é... Qual é o assunto que foi tratado nesse texto? Foi camuflagem dos animais, cor dos pássaros, variedades de planta e variedades de insetos. Olhe, de cara você descarta já a cor dos pássaros, em nenhum momento falou de pássaro e cores dos pássaros, em nenhum momento falou da variedade de plantas, variedades de insetos falou também, mas não é o assunto principal desse texto. Pode vir o assunto do texto, o assunto principal do texto, o que esse texto aborda. Nesse caso aqui, a opção correta é a opção A. Aqui está falando da camuflagem dos animais, certo? Então, essa questão é a letrinha A. Leia o texto abaixo e responda à questão. Você não vai gostar do que eu vou dizer, Garfield, porque eu sei que você está se divertindo.
mas está na hora de pensarmos em ir para casa. Então, esse é o que está no texto. E observem, né? Ele disse que sabia que ele não ia gostar, né? O Garfield, porque ele estava se divertindo. No segundo quadrinho não aparece, no primeiro quadrinho aparece ele bem... No primeiro quadrinho aparece ele bem tranquilo, né? Como se ele estivesse em casa. E no terceiro quadrinho, quando ele fala, está na hora de pensarmos em ir para casa, o Garfield já aparece com as malas prontas. De acordo com esse texto, o gato quer brincar, dormir, ficar sozinho ou ir embora. Aí não é nem importante, mesmo que você não conseguisse entender, você tem que olhar o gato. Quem é o gato? O Garfield. Então, essa questão aqui, você tem que observar não só as falas, como os desenhos dessa letrinha, dessa terceira questão, né? Então, nitidamente, o Garfield, ou seja, o gato, ele quer ir embora, letrinha D, tá certo? É letra D, o gato quer ir embora. A invasão dos insetos, mais um texto. Havia chovido muito na floresta naquela manhã. A terra estava molhada e as folhas ainda conservavam respingos. O cheiro de terra úmida purificava o ar. O sol voltava a brilhar, deixando a mata com um clima de alegria. Os pássaros voavam felizes e os bichos saíam de sua toca. E a informação de onde foi tirado o texto. Vamos para a questão. A frase que dá ideia de tempo. O que dá aqui ideia de tempo nessa questão, tá? A mata com clima de alegria dá alguma ideia de tempo, tá? Lembra de medida de tempo? Dias, horas, minutos, semanas, né? A forma que você fala que lhe remete a tempo, a pensar que passou muito tempo ou não. Ontem, amanhã, há anos. Ou seja, o que dá ideia de tempo. Havia chovido muito na floresta naquela manhã. O cheiro de terra úmida purificava o ar. Os bichos saíam de sua toca. Então, o único aqui que dá ideia de tempo nessa frase, com certeza, é a letra B. Havia chovido muito na floresta naquela manhã. Naquela manhã. Ou seja, naquele mesmo dia tinha chovido. Então, isso aqui é o que dá ideia de tempo. Pode vir algum texto falando há anos atrás, em uma manhã, em uma tarde, em uma noite. E isso dá ideia de tempo, tá certo? Vamos à quinta questão. Leia o texto abaixo. Esquisitices. Em Jataí, é proibido casar com rã. Em Jabuticabal, é proibido comida com sal. Em Salvador, é proibido sentir dor. Em São Expedito, é proibido comer mosquito. De acordo com o texto, a comida com sal é proibida em... É só olhar aqui, ó. Qual é a comida que é proibido com sal? E aí você vai ler e você vai entender bem bonitinho. Catiporã, Jabuticabal, Salvador ou São Expedito. Qual desses aqui que foi falado no texto que é proibido sal? É um texto simples e você vai identificar rapidamente que a resposta correta é a letra B, Jabuticabal. Em Jabuticabal é proibido comer sal. Tá bem bonitinho aqui a forma, ó. Em Jabuticabal é proibido comer sal, tá certo? Então, aqui é na onde? Qual é a cidade? Jabuticabal. Letra B. Vamos à sexta questão. Morador da Ilha do Governador limpa todos os dias a praia. Morador de uma comunidade próxima à praia do Barão, na Ilha do Governador, zona norte do Rio, Giovanni Moura, 37, decidiu aproveitar o tempo livre para resgatar as águas e a areia de onde passou sua infância. Todos os dias, logo ao acordar, toma seu café e vai para a praia. Para a praia Congonhas, no campo. Informalmente conhecida como Praia do Borão, que fica a 5 minutinhos a pé de sua casa. Ele passa de 1 a 2 horas recolhendo o lixo deixado por banhista ou trazido pela maré. São cerca de 200 quilos por semana. Minha gente, 200 quilos de lixo por semana. Desde então, já retirou 16 pneus e muitas garrafas PETs, potes de plásticos, lâmpadas, tampinhas, máscaras e até louça antiga no trecho de cerca de 800 metros que compõe a praia que liga
o Cocotá à freguesia. E aqui é a informação de onde foi tirado. Qual é o assunto desse texto? Mais uma questão. Qual é o assunto, qual o tema central que esse texto aborda? A dimensão que compõe a Praia do Borão. A distância entre a casa de Giovanni e a praia, é essa questão. A limpeza feita na Praia do Borão por um morador. A quantidade de horas que Giovanni passa na praia. Qual é o tema central desse texto? Qual é o assunto desse texto? Vocês já sabem qual é o assunto? É bem tranquilo essa questão, essa sexta questão, que é claro, é lógico que está falando da letra C, a limpeza feita na Praia do Borão por um morador. E começa por aqui, ó. O morador da Ilha do Governador limpa todos os dias a praia. A primeira informação aqui já está dizendo qual é a resposta. Sétima questão, leia o texto abaixo. Delícia. Clóvis? Oi, amor. Você pôs a comida para o cachorro? Eu deixei em cima da mesa. Eca! Nesse texto, o homem comeu a comida do cachorro, deseja encontrar seu cachorro, ficou bravo por ter se sujado de comida, tenta fazer uma alimentação saudável. Então, é só observar os quadrinhos e o texto que tem nessa história em quadrinhos, que você vai identificar facilmente que a resposta certa é a letra A, que ele comeu a comida do cachorro quando ele colocou aqui, ó, quando ele apareceu colocando eca. Aparece bem nitidamente, ele colocando na boca, ele mastigando e depois ele falando eca, tá certo? Vamos à oitava questão. Leia o texto abaixo. Você sabia que o cabelo não é nada mais que um pelo? Se você não acredita, vá procurar no nosso bom e velho dicionário. Conjunto de pelos na cabeça é uma das definições do Aurélio para a nossa cabeleira. Se os pelos mantêm o corpo dos animais aquecido, o cabelo deixa a nossa cabeça mais quentinha, sim. Qual é o assunto desse texto? A cabeça dos animais, a temperatura dos animais, o Aurélio ou o cabelo. Qual é a questão correta nessa daqui? Olha como começa o texto. Você sabia que o cabelo não é nada mais que um pelo? Então, nitidamente está falando esse texto daqui. Letra D está falando do cabelo. É só ter um pouquinho mais de atenção na hora que você for responder. Vamos para a nona questão, onde tem uma tirinha. Eu vou explicar o meu novo plano infalível, Cascão. E o que é isso escrito do outro lado do papel, Cebola? É o meu plano antigo, que não deu certo. Eu uso o outro lado para não desperdiçar papel. Muito bem. Depois só descartar seu plano na lata de reciclagem, já que não dá para reciclar os planos reescritos no papel. A tirinha que você leu fala sobre... Tá muito ruim de eu ler, por isso que ficou assim, viu, minha gente? A tirinha que você leu fala sobre a reutilização e reciclagem do papel, o plano infalível da Mônica, nem a Mônica apareceu aqui, a importância das lixeiras seletivas, a reciclagem de planos infalíveis. Prestem atenção que está falando aqui nitidamente, principalmente no terceiro quadrinho, né? Que você vai ler que essa questão aqui, ela é com certeza a letra A reutilização e reciclagem do papel. Quando ele fala, o Cebolinha, o Cascão fala para o Cebolinha que depois ele tem que jogar o plano infalível dele na lata de reciclagem, já que não dá para reciclar os planos infalíveis dele, tá certo? Vamos para a 10ª questão. Piscina natural do Morro do Moreno vira atração no Espírito Santo. O local tem sido descoberto por moradores da Grande Vitória no calor. A piscina de águas naturais da Ponta do Farol, no Morro do Moreno, em Vila Velha, virou atração durante o calor no Espírito Santo. O local, antes pouco visitado, foi divulgado em uma página que mostra os pontos turísticos do estado nas redes sociais. Depois da publicação, a piscina tem recebido visitantes de toda a Grande Vitória. Nem mesmo os moradores de Vila Velha e frequentadores antigos da formação de pedra
que cerca o local conheciam um pequeno recanto. É o caso do administrador Deverson Daltio. Que costuma passear de bicicleta e fazer caminhadas com a amiga Joseane de Carvalho, bem pertinho da piscina. A gente sempre passou por aqui, mas não sabia da piscina. Vimos que é um lugar maravilhoso para relaxar, fazer fotos, então viemos descobrir. Estamos adorando, disse Deverson. Os estudantes, Eduarda Furtado e Juliana Moreira, saíram de Vitória para ir até a piscina. As duas também já conheciam o farol de Santa Luzia e o Morro do Moreno, mas a piscina natural foi uma surpresa. Enquanto a maré estiver alta, o local pode ser curtido para banhos. A água cristalina e a vista para a terceira ponte fizeram sucesso entre os moradores e turistas. E aqui vamos para a 10ª questão, a perguntinha da 10ª questão. A frase que expressa uma opinião. Qual é a frase que vai expressar uma opinião? A piscina tem recebido visitantes de toda a Grande Vitória. Isso é uma opinião de uma pessoa. Olha, opinião é uma coisa que você pode falar de um jeito e outra pessoa tem uma outra opinião, tem uma outra visão. A piscina tem recebido visitantes de toda a Grande Vitória. Isso não é uma opinião, isso é um fato. Ela está recebendo uma quantidade de visitantes a mais. A piscina de águas naturais da Ponta do Farol fica no Morro do Moreno, em Vila Velha. Isso é uma opinião da pessoa? Não, realmente ela está lá naquele lugar, no Morro do Moreno, em Vila Velha. Vimos que é um lugar maravilhoso para relaxar, fazer fotos, então vimos descobrir, estamos adorando. Enquanto a maré estiver alta, o local pode ser curtido para banhos. Então, qual é a opinião aqui neste caso? Com certeza é a fala que deu aqui. Quem falou foi que tá até entre aspas, quem falou foi o Deverson. A gente sempre passa por aqui, mas não sabia da piscina. Vimos que é um lugar maravilhoso para relaxar. Olha as aspas. Lembra que uma fala de um personagem, de uma pessoa, pode estar entre aspas, ouvindo antes o travessão. Então, a opinião dele vimos que é um lugar maravilhoso. Ele achou o lugar maravilhoso, é a opinião dele. Então, essa daqui é a letra C. Bom, da 11ª à 20ª, eu vou fazer em outro momento, em outra aula, para não ficar um vídeo muito longo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado até aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e vamos nos preparar para as provas que irão vir, tanto da militar ou as provas de finais de ano, um pouquinho estudando aqui comigo. Tchau, tchau, até o nosso próximo vídeo ou até a nossa próxima aula. Tchau!